tudo bem? Eu vou falar um pouquinho de quem sou eu. Eu me chamo Nagilda Brena, o meu nome é composto, os meus pais nunca acostumaram a me chamar pelo meu nome composto, e algumas pessoas, como não conheciam que o meu nome era composto, eles optaram por um nome que fosse mais fácil para eles. Então, meu nome é Nagilda Brena, os meus pais, os meus familiares me chamam de Nagilda, e a maioria das outras pessoas me chamam de Brena. É um nome mais fácil de se falar, né? Então, como não tinha esse hábito de chamar Nagilda Brena, ficou só o Brena. Então, eu sou conhecida por a maioria como Brena. Eu sou cearense, eu vim morar aqui em São Paulo de 15 para 16 anos. Eu já tinha uma irmã que morava aqui, casada, e eu vim morar com ela para trabalhar e para ajudar os meus pais, tendo em vista que a nossa família era grande, né? Ainda é, graças a Deus. Nós somos em seis filhas. Eu tinha uma irmã que já morava aqui, aí eu vim morar com ela para eu poder trabalhar e ajudar os meus pais, porque lá na cidade do Ceará, onde eu nasci, que se chama Mombaça, no estado do Ceará, lá não tinha emprego, então para eu poder ajudar os meus pais, eu vim morar aqui em São Paulo. Com 16 anos mesmo, eu consegui arrumar um emprego em um restaurante italiano, fazia entregas, atendia clientes. E em 2001, foi minhas férias, primeiras férias lá nesse restaurante, e eu com muita saudade dos meus pais. Aí eu fui passear lá no Ceará para visitar os meus pais. Voltando de viagem, o dono daquele restaurante falou que tinha pago minhas férias erradas e tudo mais. E aí a gente foi verificar e eles que tinham me pagado de forma errada. Quando foi em 2006, eu fui trabalhar na Rede Pão de Açúcar, saí daquele restaurante e fui para a Rede Pão de Açúcar. Lá no Pão de Açúcar eu entrei como operadora de caixa. Com 6 meses eu fui para o CPD, que é onde a gente registra todos os lançamentos dos caixas, o que cada caixa recebe. E naquela empresa eles pagavam o reembolso de faculdade. E eu fiquei muito feliz porque eu queria muito estudar. Eu só não sabia ainda o que eu queria fazer de faculdade. Mas com a experiência que eu tive naquele restaurante, a gente acorda cedinho, trabalha, faz tudo de forma correta. Então eu fiquei com um sentimento de fazer a contabilidade. Eu nem sabia o que era contabilidade. Eu só queria saber de trabalhar e saber se eu estava recebendo certo ou não. Então foi onde me veio o desejo de fazer o curso de contabilidade. Aí o gerente do Grupo Pão de Açúcar, graças a Deus, como eu trabalhava muito bem, ele gostava de mim, ele falou com a administração lá do grupo para eles pagarem o reembolso da minha faculdade. Então eles pagavam metade daquela faculdade. Eu entrei na faculdade com a ajuda deles, graças a Deus. E passou-se 2 anos e meio. Eu fui mandada embora lá do Grupo Pão de Açúcar. Com uma semana que eu saí do Grupo Pão de Açúcar, eu entrei em um escritório de contabilidade. No mês de outubro de 2006, eu entrei como estagiária pelo CIE, naquele escritório. Fui efetivada. E em 2007, também eu ainda naquele escritório, Deus preparou meu casamento com o Edson, uma pessoa muito boa, um anjo de Deus. Nós nos casamos, eu continuei trabalhando naquele escritório. Quando foi no ano de 2010, eu fui chamada para trabalhar numa multinacional, fui convidada, fiquei muito feliz de sair de um escritório de contabilidade para uma multinacional. Naquela multinacional eu trabalhei por um ano, no ano de 2009 para 2010. Aí em 2010 eu tive um desejo de abrir um escritório, abri, mas não deu certo. Aí em 2011 eu fui trabalhar em um grupo de empresas. Esse grupo de empresas tinha algumas empresas lucro real, tinham 3 empresas lucro real e uma simples nacional. E naquela empresa eles estavam com pendências de pagamentos de impostos, precisavam ter uma CND para participar de uma licitação para pegar um novo cliente. E eu já estava, graças a Deus, bem avançada na parte de contabilidade, nos meus estudos. Aí eu fui analisar os balanços daquele grupo de empresa de lucro real.
Aí eu constatei que nessa empresa eles tinham bastante crédito de retenções de imposto de renda, de contribuição social e também saldos negativos de imposto de renda e de contribuição social, que isso poderia ser compensado em Perdecomp e pagar os impostos dessa empresa. Então eu fiz esse trabalho nessa empresa todinho, depois que eu vi que estava tudo ok, eu chamei a dona daquela empresa, para ela não ter uma frustração, eu precisaria ter certeza se estava ok. Chamei a dona da empresa, apresentei a minha análise para ela e com a autorização dela eu fiz as solicitações lá para a Receita Federal de Perdecomp, compensação de impostos. A gente conseguiu pagar todas as dívidas que a empresa tinha, ainda sobrou dinheiro que deu para ela pagar ainda aí alguns meses de impostos. Saiu a licitação da empresa, a dona ficou muito feliz, pagou um MBA para mim, que eu também fiquei bem feliz. E em 2014, ainda nessa empresa, eu fiquei gestante da minha primeira filha. Aí eu tive a minha licença maternidade. E quando eu voltei a trabalhar, ela foi comigo para ficar numa escolinha próxima do meu trabalho. Só que aí ela começou a ficar muito doente. E eu pedi demissão daquela empresa, porque eu queria cuidar da minha filha. Mas como eu tinha feito esse trabalho de recuperação de 4.200.000 para essa empresa, e foi deferido pela Receita Federal, porque estava tudo certinho. Eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu fiz lá. A empresa não quis me mandar embora, então eles fizeram um acordo comigo para eu trabalhar só meio período, das 8 às 1, e o outro tempo eu ficaria com a minha filha. Então a gente fechou esse acordo, eu continuei lá e cuidava da minha filha. Quando foi em 2016, a empresa me chamou, falou que não dava mais para eu trabalhar meio período, a minha filha ia fazer 2 aninhos, e que eles iam me colocar no período integral. Então eu não quis, porque eu pedi muito a Deus para ele me dar a minha filha, que eu queria ser mãe, e eu queria cuidar dela, eu não queria deixar minha filha às 7 da manhã e pegar às 19 horas em uma escolinha. Então eu acabei, de fato, pedindo a minha rescisão, quando foi para voltar o meu período integral. A empresa, ela aceitou, aí ela pediu só para eu cumprir o aviso prévio, fazer a seleção de uma outra pessoa, de um contador para me cobrir lá naquele lugar. Então eu cumpri 3 meses de aviso prévio lá, contratei uma pessoa, ficou no meu lugar e eu vim para casa para cuidar da minha filha. Quando foi em 2018, eu engravidei da Heloísa e continuei na minha jornada. Então eu sou a Brena, casada com o Edson, e tenho 2 filhinhas. E o próximo capítulo eu vou falar aí para vocês como que surgiu o meu escritório de contabilidade. Oi, gente, eu voltei agora para falar com vocês como que surgiu o meu escritório de contabilidade. Então, como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu saí da empresa que eu trabalhava no ano de 2016 para eu poder cuidar da minha filha, que ficava muito doente na escolinha. E a partir daí eu fiquei em casa só cuidando dessa minha filha mais velha. Em 2018 eu tive uma segunda filha também, aí eu passei a ficar cuidando das minhas 2 filhas. E passado alguns meses já que eu cuidava só das crianças, aí me deu vontade novamente de voltar a trabalhar. Eu comecei a pensar o quanto que eu sofri para eu estudar, como que foi a minha vida, como que eu consegui fazer o curso de contabilidade, o quão bom Deus foi na minha vida, que abriu, né, a oportunidade, porque eu nunca imaginei de fazer uma faculdade, de cursar uma faculdade. Vim de um lugar pequeno, meus pais sem condições, mas Deus foi a minha condição. Ele abriu as portas da minha faculdade, do meu emprego. Ele me deu um esposo maravilhoso, que nós casamos em 2007. Ele também me deu 2 filhas maravilhosas, lindas, me deu a oportunidade de cuidar delas na minha casa
E o meu escritório, ele surgiu na pandemia. Então, enquanto eu cuidava delas, que me veio essa tristeza de ter feito esse curso e de estar só em casa, eu queria cuidar das minhas filhas, mas eu também queria trabalhar. E eu pedi a Deus para Ele preparasse para eu conseguir trabalhar em casa e para eu poder cuidar delas. No ano de 2020, eu já tinha feito muita entrevista de emprego, tentei voltar para empresas, não consegui, também fiz alguns bicos, procurava fazer bico, não tinha quase nada. E só uma vez por ano, né, imposto de renda da pessoa física, eu fazia bastante, continuo fazendo, de alguns amigos do meu esposo, que trabalhava lá com ele, eu continuo fazendo. E em 2020 eu estava em casa, meu telefone tocou, era uma senhora chamada Eudete. Ela queria conversar comigo, perguntou se eu podia ir até a empresa dela. Eu fui, chegando lá a gente conversou. Ela é mulher de um pastor, de uma igreja, e ela falou que estava precisando de uma contadora, se eu podia ser a contadora da igreja deles, me apresentou à igreja. E eu quase morri de tanta alegria de ter conseguido o meu primeiro cliente. Eu não, foi Deus, porque ela que me ligou na minha casa. Eu estava na minha casa, conversando com Deus, de cuidar das minhas filhas, de trabalhar. E Deus preparou isso para mim. Então eu fui lá, eu saí de lá, que eu nem andava, eu acho que eu voava de tanta alegria. Então, ela foi a minha primeira cliente. A partir daí, ela começou a me indicar mais igrejas e eu abri o meu escritório no mês de março de 2020, foi bem no boom da pandemia. E eu comecei a trabalhar, cuidar das minhas filhas. Na minha residência começou a vir mais clientes para o meu escritório. E quando foi em maio de 2021, meu esposo ficou doente, ele pegou Covid. Ele ficou internado, ele internou no dia 25 de maio, dia 7 de junho, ele faleceu. Então, eu não entendi, mas hoje eu penso nos caminhos que Deus fez. Eu queria muito cuidar das minhas filhas, Deus fez isso, e eu queria trabalhar, Deus também fez isso, só que ele levou o meu esposo, e eu não imaginava que eram os caminhos de Deus. Então, quando Deus levou ele, eu já estava com um faturamento bom aqui no meu escritório. Eu continuo, trabalho em casa, cuido das minhas filhas e trabalho em casa. E a maioria dos meus clientes que eu tenho hoje são indicados da Eudete, do pastor Vandeir e de outras igrejas que eu faço. Então, aqui, desculpa, eu fiquei emocionada, mas foi assim que surgiu o meu escritório. Ele surgiu na pandemia e Deus levou meu esposo. Trabalho, amo contabilidade, amo cuidar das minhas filhas. Eu sou especializada só em contabilidade de prestação de serviços, né? Porque tem o comércio, eu não atendo comércio e não atendo indústria. Eu sei fazer, mas é muita legislação, a gente tem que estudar muito. Então eu priorizei só a prestação de serviços. Aqui no escritório eu faço contabilidade de igrejas, associações, empresa prestadora de serviços, e a gente também faz emissão de certificados digitais. Mas comércio e indústria a gente não atende por causa de declarações, de legislações, então é muita coisa. E aí eu resolvi me especializar só na parte de serviços e terceiro setor, que são as igrejas, associações, e a emissão de certificação digital. E foi assim que surgiu o meu escritório, Brena Moraes Contabilidade. Se precisar de contabilidade para empresa de serviços, de associações, igrejas, nós estamos com as portas abertas para atender vocês da melhor forma. Tá bom? E essa é a história do meu escritório. Muito obrigada a todos.